Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. Franquil aqui falando. Essa série de vídeos aqui é para a gente conversar sobre alguns pontos importantes referente às peças da segunda fase administrativa, principalmente naqueles pontos que eu tenho percebido que os alunos mais têm dúvidas. Este vídeo aqui ele vai falar sobre competência, mas antes vai rodar a vinheta e depois que rodar a vinhetinha, você vai ver algumas dicas quentes que combina com o dia frio de hoje, né? Algumas dicas quentes aí sobre competências. Enquanto rodar a vinhetinha, aproveite e se inscreve no canal, curta o vídeo se você gostou e deixe no comentário também sugestões de outros vídeos que você queira ver por aqui. Muito bem, estamos aqui nesse vídeo para falar sobre competência. É um tema delicado, difícil, não é muito simples não, mas eu vou trazer aqui nesse vídeo pontos importantes sobre competência para quem está fazendo segunda fase em administrativo. Então observem, isso aqui é uma dica, essa aqui é uma dica direcionada para quem está fazendo segunda fase em administrativo. O que nós vamos falar aqui dentro desse vídeo? Surge muita dúvida, principalmente quanto ao endereçamento, se dependendo das partes que estão dentro, enfim, na narrativa aí do enunciado, se essa ação ela vai ser proposta na Justiça Estadual, se vai ser proposta na Justiça Federal, como é que fica aí essa situação. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a gente tem que fazer uma análise do enunciado e entender o que está se discutindo ali dentro dessa ação, quais são as partes que estão envolvidas nessa ação. E geralmente, aqui falo dentro do histórico, né, de peças aí cobradas pela banca FGV, geralmente o que define a competência é a parte. Então, eu vou olhar para quem são as partes desse processo, dessa ação, para saber endereçar, para saber se é justiça estadual, se é justiça federal, qual que é a justiça competente, se é justiça especial, se é justiça comum, para olhar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é olhar para a matéria e ver se é justiça especial ou justiça comum. Via de regra, para nós, a segunda fase administrativa é justiça comum, sem muitos percalços aqui. A banca ela tem se mantido aí em situações mais padrões discutidas dentro do âmbito do direito administrativo e que caem lá para a justiça comum, ok? Bom, e até mesmo porque, né, seria bem improvável a gente ter alguma coisa de justiça do trabalho, por exemplo, porque nós não estamos numa segunda fase administrativa, né, por essas razões e outras. Bem, aí o que acontece? Identifiquei, então, que se trata de competência da justiça comum, e agora eu preciso ver se é justiça federal ou justiça estadual aqui, eu preciso fazer essa definição. E a banca, ela geralmente se prende às partes para que a gente consiga definir se vai para a Justiça Federal, se vai para a Justiça Estadual. E aí eu fiz uma tabelinha que eu estou trazendo aqui para vocês, ó, vou colocar aqui na imagem para vocês, que traz os principais aspectos que eu preciso observar dentro do enunciado para eu poder saber se o meu endereçamento da minha ação vai para a Justiça Federal ou vai para a Justiça Estadual, que é a principal dúvida dos alunos quando estão diante de um enunciado, de uma petição inicial na segunda fase administrativa. E aí, o que a gente vai olhar? Olha só, vocês vão acompanhando aqui na tela comigo, eu vou ligar aqui o meu laserzinho, tá? Para que vocês consigam ver onde eu estou, né? Onde eu estou apontando, sobre o que eu estou falando. Bom, então eu vou olhar para o meu enunciado, primeiro ponto, e eu vou ver quem é que está participando, né, deste enunciado. Ah, e agente público da onde? É um agente público que fala de uma autarquia? Se é um agente público, um servidor público de uma autarquia? Ou ele é um empregado público de uma empresa pública federal? Então, eu preciso perceber isso dentro do meu enunciado da segunda fase de administrativo para eu conseguir descobrir quem são as partes. Se eu falo em uma ação no procedimento comum, por exemplo, eu vi no meu enunciado, foi lá, de repente, um dano causado por um empregado público e esse empregado é de uma empresa pública federal, olha só, se é de empresa pública federal, é Justiça Federal meu endereçamento. Então, meu endereçamento não vai ser para a Justiça Estadual, lá para a Fazenda Pública, para a Vara de Fazenda Pública, não. Ele vai ser para a Justiça Federal. Então, eu vou direcionar para a seção ou para a subseção judiciária.
para o juízo federal, certo? Aonde isso está? Lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo importantíssimo para você fazer a leitura completinha dele. Também verifique lá no artigo 45 do Código de Processo Civil e na súmula 324 do STJ. Bom, quando que eu vou então ter um endereçamento que será para a Justiça Federal? Quando nós encontrarmos o enunciado que trata, né, de autarquia federal, um enunciado que trata de um envolvimento de uma empresa pública federal, se ele envolver a União e se ele envolver uma fundação pública federal. Não importa se for uma fundação pública de direito público ou uma fundação pública de direito privado. Tá? E isso se dá principalmente em razão da súmula 324 do STJ, ok? Bem, agora, se eu olhar para o meu enunciado e nele eu encontrar uma autarquia estadual ou municipal, então eu tenho lá um ato administrativo que eu queira anular e ele vem de uma autarquia estadual ou uma autarquia municipal, ou é uma ação indenizatória que vem em razão aí de um dano causado por um servidor público desta autarquia estadual ou desta autarquia municipal, ou daqui a pouco é uma ação popular que vem, ou melhor, que envolve, né, uma autarquia estadual ou municipal. Bem, aí neste caso, a gente vai direcionar essa peça para a Justiça Estadual, tá? Então, quando vocês encontrarem lá autarquia estadual ou municipal, uma fundação pública estadual ou municipal, tanto faz, se for uma fundação pública de direito público ou de direito privado. Se vocês encontrarem uma empresa pública estadual ou municipal, ou uma sociedade de economia mista, e aqui, atenção, não importa se é uma sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal. A Justiça Estadual é que será competente, ok? Então, perceba, autarquia federal e empresa federal e Justiça Federal. Sociedade de economia mista federal vai para a Justiça Estadual, por força de súmula. Aí vocês vão marcar no vademecum de vocês aí a súmula 42 do STJ, a súmula 556 do STF. Por que vai cair para a Justiça Estadual? A gente chama de competência residual, ou seja, se eu não tenho uma regra na Constituição ou lei esparsa que prevê competência da Justiça Federal, então, se é justiça comum, não é de uma justiça especial dos outros segmentos judiciários, então só sobrou para nós a Justiça Estadual, ok? Bem, ao que nós temos que cuidar também quando a gente fala de competência? Se for um habeas data, um habeas corpus ou um mandado de segurança, pestas constitucionais de segunda fase administrativa, elas têm foro especial. Então tem que cuidar. Lá o artigo 20 da lei do habeas, o artigo 102, 105, 108, 109, 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, vão tratar sobre essas competências originárias, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, se for um ato de autoridade coatora que advém de um governador de estado, em razão do artigo 125, parágrafo 1º e das constituições estaduais, a gente vai ter a competência para esse mandado de segurança sendo direcionado para o Tribunal de Justiça e não para o juízo do estadual de primeiro grau ou da Justiça Federal. Não, nós vamos direcionar para o Tribunal de Justiça. Certo? É a Justiça Estadual, só que é foro originário já do Tribunal de Justiça por causa do foro especial, em razão de uma das partes deste processo. Quando a gente for falar de concessão e permissão, então de uma pessoa jurídica de direito privado que tem um contrato de concessão ou permissão, a regra para nós, na segunda fase administrativa, é que também vai ser Justiça Estadual, certo? Porque isso, em razão da competência residual. Quando a matéria que está sendo analisada dentro daquele processo não é objeto aí dos outros segmentos do judiciário. Então, sobra ali para nós Justiça Estadual. Muito embora essa concessão, ou essa concessionária, essa permissionária, ela seja aí vinculada, né, ao poder concedente federal, no nível federal, por exemplo, a União. Não importa, vai ser da Justiça Estadual. Então, digamos lá que eu tenho uma responsabilidade civil do Estado, né? Só que é um dano causado por uma concessionária, eu vou ajuizar essa demanda indenizatória na Justiça Estadual, ok? Bom, espero que essa tabelinha aqui, essa explicação dos principais pontos sobre competência que a gente precisa aí prestar atenção no nosso enunciado de segunda fase administrativa,
tenham sido úteis para você conseguir endereçar da forma correta aí as suas petições iniciais. Uma dica final, não esqueça, na ação da improbidade administrativa não tem foro especial, tá? Já teve decisões antigas aí que traziam foro especial, mas o posicionamento atual é que não há foro especial, certo? Não tem foro privilegiado, não importa quem é esse agente público que tenha praticado o ato da improbidade, não tem foro privilegiado. A ação vai tramitar em juízo de primeiro grau, basta agora a gente identificar se é na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Eu deixo aqui um abraço bem apertado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!